Eu entendi a setinha A dessa assim. Ela diminuiu. Ah, ótimo. Deixa eu dar uma olhada. Questão 5. Com certeza nós precisaremos do esboço, ao menos do gráfico, que fala do volume em centímetros cúbicos e temperatura em graus Celsius. Ele dá lá duas temperaturas, duas faixas de temperatura, né? Aliás, uma faixa de temperaturas definida por duas temperaturas. E ele vai lá e coloca várias retas. A reta A reta B, a reta C e ainda a reta D. Mais ou menos assim. A tabela apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica gama de algumas substâncias. Já as quatro retas A, B, C e D do gráfico representam o volume de uma determinada substância, não necessariamente as substâncias da tabela, em função de sua temperatura T. As retas B e C são paralelas, então ele está garantindo que as retas B e C nem se aproximam, nem se afastam. Cruzando as informações fornecidas pela tabela e pelo gráfico, marque a alternativa correta. Se a reta D representa a glicerina, então a reta C pode representar o álcool etílico ou o petróleo. Deixa eu ver. Como é que são? Aquilo ali tudo é coeficiente de dilatação volumétrico. O cara que tem o maior valor é porque dilata mais. O cara que tem o menor valor é porque dilata menos. Se ele falou que a curva A é a glicerina, peraí, mas a curva... Não. A curva D é a glicerina. Então, para ser a curva C, tem que ter um coeficiente maior ou menor? Maior, porque cresce mais rápido, não é isso? Certo? Então, ele disse que pode ser ou álcool ou petróleo. Deixa eu ver o álcool. Apresenta um coeficiente maior, legal. E o petróleo? Apresenta um coeficiente maior. Então, faz sentido, por isso que cresce mais rapidamente. Eu achei legal a letra A, mas eu quero analisar as outras. É a correta mesmo que ele quer? Se a reta B representa o álcool etílico, então a reta C pode representar o mercúrio ou a glicerina. A reta B representa o álcool. Beleza. Então a reta C pode representar o mercúrio. Mas se tem a mesma inclinação, não tem que dilatar igual? Sim. E se dilata igual, tinha que ter, né, o mesmo coeficiente de dilatação. Eles têm o mesmo coeficiente? Não. Então é um absurdo. Letra C. As retas C e D representam uma única substância. Não. Elas têm inclinações diferentes, não é? Se elas têm inclinações diferentes, não pode ser a mesma substância, porque a mesma substância dilata igual, e se dilata igual, a inclinação que determina o quanto a coisa dilata tem que ser igual. Letra D. A reta A pode representar qualquer uma das substâncias. Nenhuma delas. Porque à medida que a substância A é aquecida, o tamanho dela, o volume dela, diminui. Isso é um exemplo de dilatação anormal ou anômala, que é o nome mais comum de se aparecer, mas pode falar de anormal, não tem nada errado. Tá? Então, poderia ser um exemplo da água indo de 0 para 4 graus. A água, quando vai de 0 para 4 graus, em vez dela inchar, ela encolhe. Loucura, hein? E é só por isso que tu tá vivo. Se não fosse assim, tu não existiria. Que loucura, óbvio que eu acabei de falar. Se a água não se dilatasse de maneira anômala, nenhum de nós estaríamos aqui. Não, na real, porque se a Terra, tipo, a Terra tem temperatura, se aquecer, tudo ia dilatar. Então, o ar ia aumentar e diminuir a partir da temperatura. É um raciocínio interessante, mas ainda não é o que acontece. Olha só. Galera, algumas pessoas chegam a justificar a existência de Deus através da dilatação anômala da água. Eu acho que não é essa a ordem correta das coisas. Mas resumindo, se a água fosse uma substância normal, ao esfriar ela diminuiria de tamanho e ficaria mais ou menos densa? Mais densa. E aí afundaria. O gelo é esquisito. Na hora que tu bota de 4 para 0 graus, em vez da coisa encolher, ela incha a água, né? E como ela incha, o gelo fica menos denso que a água e flutua, boia. O gelo é um bom ou um ruim isolante térmico? Ótimo. Se tu tem uma parede de gelo e está muito quente de um lado, do outro lado o calor não vai conseguir atingir. Ou mesmo, tens uma parede de gelo grossa, está bem frio aqui.
Se aqui tu acender uma fogueirinha, vai ficar super aquecido. A prova disso é que o esquimó usa o iglu de gelo. Eu já vi filmagem de um bebê nu, um bebê esquimó nu dentro de um iglu, com uma fogueirinha acesa do lado e um termômetro do lado. Dentro do iglu estava com 30 graus e lá fora menos 40. O gelo é um bom ou ruim isolante térmico? Ótimo isolante térmico. Ele é gelado, mas ele é um ótimo isolante térmico. Ele não deixa o calor atravessá-lo. Não, não melhor, mas é um ótimo. Da natureza, talvez um dos melhores, em forma natural. Então, o que acontece nas regiões polares do planeta que está o ano inteiro abaixo de zero? As camadas de gelo que se formam, espessas, protegem o oceano do congelamento. E embaixo daquela camada de gelo tem foquinha, tem peixinho, tem fitoplâncton gerando nosso oxigênio. Então, se o mundo é como é só porque a água tem esse comportamento anômalo. Se a água não fosse anômala, as camadas de gelo que se formariam nos polos afundariam, congelando a parte do fundo. E outra camada se formaria e afundaria. E todo o oceano seria congelado a partir dos polos. E se os oceanos estão congelados, não existe evolução como nós conhecemos. Nós sabemos que a vida evoluiu da água, né? E não só sabemos que a vida evoluiu da água, mas que algumas espécies de vida migraram para a água de novo através da evolução, né? E depois saíram da água por uma segunda vez. Sabia disso, né? Que a gente tem fósseis que confirmam isso, né? A baleia, ela os ancestrais da baleia foram animais terrenos. Por isso que a baleia tem respiração pulmonar. Olha que loucura! Então, cara, a prova da evolução está na nossa frente. Só não acredita na evolução quem não estudou. Darwin está certo. Viemos do macaco, professor? Não fala merda. Quem fala isso não entende evolução. Mas nós e os macacos temos o mesmo ancestral comum. Isso é fato. Galera, isso não é uma teoria. Isso está confirmado, gente, de milhares de maneiras diferentes. Entendeu? O cara que acha que Deus chegou e criou tudo, só se Deus for do mal. Aí ele quis enganar todo mundo, né? Botando fósseis e botando a datação por carbono 14 para os idiotas achando que a Terra tinha mais tempo do que tem. Tá? Então cuidado. Tu pode ter a tua crença no teu coração. Pode ter a tua crença no teu coração. Deus criou e está acabado, professor. Mas não fale isso para as pessoas que não sejam do teu círculo pessoal. Senão tu passa por idiota, tu passa por inculto, tu passa por burro. Não, jamais fale isso pro teu chefe. Professor, chefe, eu não acredito na evolução. Porque o chefe, o cara não acredita na evolução, o cara é um tapado. Tá? Então toma cuidado, tá, gente? Quer isso no teu coraçãozinho, acreditar na criação, que nem a Bíblia fala, há 5 ou 6 mil anos atrás, que tava lá, e pegou barro e fez o cara. E aí pega barro. Depois tu pega a costela e... Beleza? Pensem sobre isso, galera. Grande abraço pra vocês. Próxima aula eu passo no quadro de dilatação anômala da água. Coisa boa, hein?